Olá amigos, mais uma vez retornamos aqui ao nosso curso de Teologia. Lembrando que convido você a assinar aqui o nosso canal. Estamos fazendo agora uma série a respeito da introdução à Bíblia. Já havia falado no vídeo anterior que são vários vídeos, então convido você para assinar o nosso canal para que você não perca nenhum vídeo, certo? No vídeo anterior nós falamos a respeito da revelação. Vimos que a revelação ela acontece de pelo menos duas maneiras, a revelação geral e a revelação especial. Vimos como que cada uma se desenvolve, o que é a revelação geral, o que é a revelação especial. E agora vamos falar um pouquinho de inspiração. O que é inspiração? A Bíblia nos diz, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada pode ser também traduzida como soprada. Então, quando as pessoas e os teólogos ao longo das eras viam isso e se deparavam com essa realidade da inspiração, muitas teorias foram surgindo para tentar explicar o que é a inspiração. Nós temos algumas, eu vou abordar aqui as principais. Existe uma teoria chamada teoria da intuição. A teoria da intuição afirma que a Bíblia é uma produção totalmente humana, fruto da imaginação, da intuição do ser humano. Bom, você já pode imaginar, que esse tipo de teoria não é verdadeira, não é real a teoria da intuição, porque o ser humano não escreveu nada, não produziu nada por meio de sua intuição. Outros acreditam numa outra teoria chamada teoria parcial. Essa teoria também está errada. Por que razão? Porque os adeptos dessa teoria defendem a ideia de que apenas algumas partes da Bíblia foram inspiradas por Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus, segundo eles. A Bíblia contém somente a palavra de Deus. Então, aqui já é um erro também, porque esse próprio texto de 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e não somente parte dela. Então, os adeptos dessa teoria também estão errados. Uma outra teoria, a terceira, diz que a Bíblia foi ditada, é a teoria do ditado. Eles acreditam que a palavra de Deus, ou as palavras da Bíblia, são as próprias palavras de Deus. Eles acreditam que Deus chegou em cada profeta e foi ditando. Como se assim, João, escreve assim, assim, assim. Lucas, você vai escrever assim, assim, assim. Mateus, Isaías, Oséias e cada um das pessoas que escreveu a Bíblia, eles ouviram exatamente de Deus as palavras que deveriam escrever. Só que, se a Bíblia fosse ditada, nós não teríamos o que nós temos hoje. Nós teríamos apenas um estilo literário em toda a Bíblia. E quando nós estudamos a Bíblia e cada livro de forma individual, nós percebemos que existem diferentes estilos literários nos livros. Então esse tipo de teoria também está errado. Aí nós temos agora um outro estilo que é a teoria verbal. Os adeptos dessa teoria, eles dizem que aquilo que a Bíblia diz é Deus quem diz, através de seus agentes humanos e sem erros. Então, é quase igual à teoria do ditado. A diferença aqui é que a teoria verbal da teoria do ditado é que eles acreditam que na teoria verbal que Deus foi soprando cada palavra. A teoria verbal é a comunicação humana, mas da palavra de Deus. Então, a teoria do ditado, eles acreditam que a palavra era de Deus, que foi ditando palavra por palavra, ponto, vírgula, tudo. A teoria verbal, eles acreditam que a comunicação foi de Deus, mas em linguagem humana. Então, Deus ditou ao ser humano o que ele deveria falar, mas deixou o ser humano escolher as palavras. Então, essa é a diferença da teoria verbal para a teoria do ditado. Mas nós também encontramos erros aqui, porque a própria teoria verbal, se Deus a tivesse feito, ela não poderia conter erros, assim como a teoria do ditado. Não poderíamos encontrar erros na Bíblia. E eu vou gravar um outro vídeo a respeito desse tema, a inerrância bíblica. Será que a Bíblia tem erros? Será que ela possui alguma coisa que nos faça não termos totalmente confiança nela? Então nós vamos fazer um outro vídeo a respeito disso, certo? Da inerrância bíblica. Nós temos ainda uma última teoria, que é a que eu particularmente creio, eu creio que essa está correta, que é a teoria
ideológica, assim conhecida como teoria ideológica. O que é a teoria ideológica? É a teoria que ensina que o conteúdo bíblico, ou seja, as suas ideias, suas verdades, todo o seu conteúdo, ela foi inteiramente criação de Deus, mas a forma, né, o estilo literário, as palavras são humanas. Então Deus se comunicou ao ser humano através de sonhos e visões, e o ser humano então pôde colocar no papel aquilo que ele entendeu como sendo a comunicação de Deus. Então essas são as teorias da inspiração. Inspiração, então você entendeu, né, é o ato de Deus comunicar a sua palavra às pessoas, e as pessoas então ouviram a comunicação de Deus e colocaram isso no papel. Ou melhor, não foi no papel, foi no pergaminho e também em outras maneiras mais que existiam na época como materiais para escrita. Mas convido você a continuar conosco. No próximos vídeos vamos ampliar ainda mais, vamos continuar estudando esse tema importante, que é a introdução à Bíblia. Um abraço e até a próxima.